Falamos demais, é o que dizem por aí. Mas no fundo é só a gente sendo a gente aqui. O mundo é grande, mas o papo é maior. Falamos demais e isso é o melhor. Ta tararara, ta ta ta. Ta tararara, ta ta ta. Olá! Bom dia, malta! Temos que Bom arranjar um dia. nome para os nossos seguidores aqui do Falamos São, Demais. são os faláticos. Não sei. Vou deixar uma sondagem. Vou deixar uma sondagem com os nomes. Temos que arranjar um nome para a nossa comunidade. Então, Bom, malta, amiga. espero que estejam bem. Como é que tu estás, Mariana? Conta-me, como é que foi Estou esta semana? bem. Foi muito trabalhosa. Muito trabalhosa. Nós temos tido uns dias muito ocupados porque temos aí alguma coisa que vai aparecer, entretanto. Vamos uma surpresa. E pronto, estamos Adoro muito surpresas. entusiasmados. Estamos muito entusiasmados. E olhem, eu percebi e peço desculpa que no episódio anterior eu tinha o meu cabelo solto e o meu cabelo estava sempre aqui a roçar no microfone, mas agora já apanhei o cabelo. Pronto, é só para pedir Eu bem desculpa. avisava, mas pronto, Pois foi, tu é disseste o eu, ela tique, não é está o bem. tique. Ela não- E a tua? Como é que foi a tua semana? Ai, amiga, não me digas nada. Uma correria, como sempre. Esquece. Mas olha, eu estou muito feliz porque tenho tido mais trabalhos de fotografia. Boa. Então, Sabes que eu olha, sempre estou. acreditei em ti. Agora há uma Verdade. trend que diz assim: amiga, não sei se é amiga, não sei quem é que te traumatizou, mas eu vou sempre, qualquer coisa, apoiar-te Ah, é? nas tuas Ok. decisões. É uma trend muito gira. Eu vou-te mandar que é para tu Olha, fazeres para mim. então vá. Então vá. E vocês, Espera como é mais que uma vocês semana. estão? Também queremos saber como é que vocês estão. Verdade, verdade. Aqui a nossa comunidade dos faláticos. Olha, acho que Dos já está. faláticos. Já Oh está. meu Deus. Não, vamos ver se Bom, arranjamos outro nome. Mas pronto, foi bom. pronto. Ok, ok. Mas eu gostei, eu gostei. Bom, olha, hoje vamos falar de um tema que eu acho que é super importante e que nos toca a todos, que é a saúde mental. Ah, em relação ao trabalho com as redes sociais, mas também na A vida vida geral, ok? é muito importante. Então, eu sei que, imagina, as redes sociais já há muito tempo que deixaram de ser só um espaço para partilhar as nossas fotografias. Muita gente utiliza as redes sociais para trabalhar para si, para mostrar os seus projetos. É Falar de basicamente temas, uma montra profissional, não é? claro. Então, isso também tem um impacto ainda maior. Mas será que estamos preparados emocionalmente para lidar com esse impacto, não é? É sim, eu Então, acho que é, é um tema bastante complicado, de facto, porque eu sim. tenho a certeza que há muita gente. Primeiro, eu acho que nós todos devíamos fazer terapia, independentemente de Amém. acharmos que estamos bem ou que estamos mal. Podemos começar já por Exato. aí. Toda a gente tem sempre. Porque, primeiro, a terapia ajuda a que a vida se torne mais leve, a talvez transformar um problema que se calhar nem é um problema em algo um bocadinho mais pequenino, ajuda a desabafar Exato. com alguém que nós não conhecemos, se calhar não temos tantos tabus em contar certas coisas, e então eu acho que isso é muito importante. E eu fiz isso durante muitos anos, parei agora uns tempos, mas vou voltar, Sim, eu porque acho que é super importante também. Até porque imagina, ainda há muito preconceito de quem vai ao psicólogo ou ao psiquiatra são uns maluquinhos. Epá, sim, não, não não, tanto, tirem eu essa acho que não ideia da tanto. cabeça, por Ainda favor. existe, mas não tanto como na minha altura. E a minha altura é recuar há uns anos atrás. Eu prometi, e vai ser hoje, que eu vou contar algo que eu tenho, porque eu não posso dizer que deixei de ter, mas algo que eu tenho. Nós falámos num episódio anterior de taras e manias tu disseste, tu és muito organizada. E eu prometi que contava porque é que era assim tão organizada, e há uma razão para isso. Querem saber? Claro, Obrigada. todos em conjunto, sim! Era tão giro que eu Tivesse adorava aqui verdade. uma plateia assim responder e partilharmos todos os momentos Que juntos. Será que não dá para fazer um episódio com muita gente ao mesmo tempo? se Era calhar giro. deve dar. Temos Mas que fazer pronto, isso.
Mas Amiga, vá, conta lá. tu sabes uma Eu sei, parte e tu presenciaste eu aqui sei. muito aquilo que me aconteceu, mas aos 17 anos, aqui a vossa Mariana, foi diagnosticada com distúrbio obsessivo compulsivo. Aos 17 anos, portanto, isto já tem Uns 14? bons anos. Já estou a pensar, eu já nem sei, já estou como tu no primeiro episódio, que idade é que eu tenho? Sim, já foi uns 14 anos, eu fui diagnosticada com distúrbio obsessivo compulsivo. Naquela altura, se hoje já se fala bastante das coisas, eu já noto uma diferença gigante. Antigamente não se falava assim tanto. E Yeah. era tudo tabu. Olha, quem ia ao psicólogo era maluco. As pessoas iam, Sim, tinham que ir ou iam até escondiam toda a gente que iam. Era uma vergonha. yeah. Hoje era uma vergonha. E então, quando fui diagnosticada, isto porque comecei a ter certos e determinados sintomas que escondi durante muito tempo. Eu sofri sozinha muito tempo mesmo, sem contar a E, família, amigos. e até de mim, eu E até, lembro-me, tipo, às vezes dizer-te, tipo, eu também não entendia, não é? Tipo, nós éramos umas miúdas, mas hoje em dia eu lembro-me de às vezes dizer assim, ai, deixa lá isso, tipo, preocupas-te tanto, tipo, eu lembro-me de certas coisas de certas sim. atitudes, certas coisas que tu fazias, e agora, realmente, depois entendi porque é que era, Pois, né? é. E não sei se te lembras, numa aula de inglês, eu estava. Tanto que eu cheguei ao meu limite. Eu, quando digo que cheguei ao limite, rebentei. Eu cheguei ao limite, já não aguentava mais. Quando fomos para a aula de inglês, eu não sei se te lembras que eu estava. Eu cheguei à aula e fiz assim aos braços e baixei-me a aula toda, porque a dormir, a sonolenta, no sentido em que eu estava exausta. Eu já estava exausta. Eu já estava há tanto tempo a sofrer sozinha, sem te falar com ninguém. Nem a minha mãe sabia, nem ninguém sabia, porque eu, quando sentia o que sentia, eu já vos vou explicar um bocadinho, mas eu achava que era maluca, porque não era normal. Eu sabia que aquilo que eu pensava, sentia, não era normal de uma pessoa normal. E Yeah. então eu sempre fui muito. Há pessoas que têm com as limpezas. Não sabe? O melhor exemplo, às Sim, vezes, é esse para tentar explicar o que é. Ah, as pessoas tocam aqui, vão lavar as mãos e desinfetam, até fazem ferida. Eu não tinha esse problema com as limpezas ou com as arrumações, mas eu era muito organizada. Ainda hoje sou organizada mentalmente e sempre fui muito indecisa. Isso depois leva-me para outras coisas. Mas por exemplo, chegava a casa à hora do almoço, tínhamos acabado de sair da escola, nós as duas. Eu ia à hora do almoço comer a casa. E depois tinha duas opções: massa ou arroz. Eu não comia, porque eu não me conseguia decidir. Porque sim. em tudo o que eu fazia na minha vida eu pensava nos prós e nos contras. Nos prós, nas coisas mais estúpidas de sempre. Saía de casa para voltar para a escola. Eu tinha fechado a porta, mas eu voltava para trás para saber se tinha fechado a porta, para confirmar. Aquilo causa uma ansiedade tão grande que tu fazes, são aquelas convulsões que tu tens, aquelas. E então Yeah. estava, por exemplo, estava em casa muito ansiosa. Eu lembro-me de esconder-me atrás da porta da casa de banho para poder ter um meu momento de stress. Aquilo é um stress enorme que o cérebro nos provoca, de abrir e fechar gavetas, fazer contagens, que é quase como um alívio que tu sentes. Olha, é uma confusão muito grande. Eu decidia ao domingo todas as roupas que levava à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado e ao domingo. Eu lembro-me disso. Yeah. Se na quarta-feira aquela roupa estivesse suja ou não estivesse pronta, para mim era um Pânico. tormento. Sim, porque estava controlado por mim. Era tudo controlado por mim. Claro que isso levou-me a um extremo de um dia eu chegar a casa a chorar muito, porque não aguentei mais. Uma pessoa não aguenta muito tempo essa Claro. vida. E tentar explicar à minha mãe aquilo que sentia. E lembro-me da minha mãe ficar muito chocada a olhar para mim, muito sem ela entender nada do que eu estava a dizer. Ela também deve ter pensado: olha, a minha filha enlouqueceu. Porque aquilo não era normal, ou Yeah, seja, as a gente pessoas não não tinha o vizinho do percebem. lado a dizer, sim, isso não é uma dor de ouvidos, não é tão fácil de entender. Quando é uma dor, Yeah, toda a gente sabe o que é uma dor de ouvidos, em princípio. Quando tu exatamente. Yeah. tens um problema psicológico, do foro psicológico, é muito difícil, porque só o outro sabe aquilo que sente. E é muito difícil de entender, muito difícil. Nesse dia, a minha mãe decidiu, ok, vamos ao psicólogo, fomos, graças a Deus, contei à psicóloga tudo aquilo que sentia, estas taras e manias que tinha e aquilo que fazia para me aliviar. E ela pediu para eu sair depois, disse para eu sair da consulta e para a minha mãe entrar. No final, a minha mãe entrou e depois, quando elas saíram, elas contaram-me e disseram-me que o que tinha era um distúrbio obsessivo compulsivo. Naquela altura, eu fiquei
Um quê? Tipo, vamos a falar do quê? Tipo, eu fui à internet, já via Google, eu fui à internet dizer gestora de Muito e eu, bom. é isto mesmo. E depois o que é que acontece? Eu estava com esgotamento associado, já Pois. porque estava mesmo cansada e esgotada. Eu saí da escola, não é? Em abril, nunca mais me viste. De repente, sim, eu deixei de saber de ti, tipo, Sim, completamente, eu tipo, toda desapareci. a gente a perguntar-me, eu lembro-me nessa altura como se fosse hoje, toda a gente a perguntar-me, então, é a tua melhor amiga e tu não sabes? E eu, epá, não sei, tipo, A tua qual é que melhor é o... amiga estava caótica, amiga. Caótica, do cérebro. Mas eu também sabia que tinha que te dar o tempo, né, que tu precisavas para... Eu sabia que um dia, tipo, tu ias chegar ao pé de mim e ias contar o que tinha acontecido. Sim. Tipo, Eu está tudo fiquei sem bem. telemóvel. Aliás, eu entreguei o telemóvel porque saímos do psicólogo. Ela disse: a Mariana tem que ser vista por um psiquiatra, porque este tipo de distúrbio, quando afeta de tal maneira a tua vida, não é? E que te deixa no estado em que eu estava, tem que ser resolvido de outras formas. Claro. Eu tomei medicamento, eu tomei medicação, fiz terapia, portanto, tinha os dois em simultâneo a controlar a situação. Eu saí da escola, a psiquiatra e a psicóloga disseram: olha, a Mariana tem que parar um bocado porque ela está num estado lastimável. E eu lembro-me que eu passei 2 meses, mais ou menos, literalmente deitada, a dormir, a descansar, a dormir. Eu cheguei, entreguei o meu telemóvel porque eu não queria que me fizessem perguntas. Eu não queria ter que Yeah. receber mensagens de amigos, ter que dizer o que é que tinha, sem eu própria entender aquilo que tinha, porque para mim era tudo tão novo, eu nem sabia como é que ia resolver o assunto. Eu estava com um esgotamento tão grande. Eu até me esqueci de tomar banho, Raquel. Que sim. Eu lembro-me de- da minha madrinha, que hoje é minha madrinha, porque depois tens a parte em que os meus pais estão separados, não é? Eu tinha o meu pai longe, a minha mãe sempre comigo, e às vezes não conseguem lidar connosco da melhor maneira possível. Talvez Claro. porque não te É. consigam ver sofrer, não te querem estar a ver, e depois querem à força que se calhar que tu renasças, só que não é assim. Quando ninguém pode obrigar ninguém eh, a acelerar o processo quando não é possível. E então eu tive Pois é. uma pessoa, uma santa, que apareceu na minha vida, que já estava na minha vida, mas pronto, fez toda a diferença naquele momento, que me agarrou e deu a mão e disse assim: olha, calma lá, vamos fazer isto de maneira diferente. Como não E tens, yeah. sim, pronto, e conseguiu aos poucos e poucos. Eu até fui uns tempos viver para a casa da minha madrinha, hoje é a minha madrinha. Convidei para tal, madrinha de crisma, eu sou crismada, pronto, mais uma coisa. Que És linda. crismada? Achas? Estão a perceber, não é? Quando nós dizemos que somos o 8 e o 80, é tudo isto. Até no crisma. Até no Uma crisma. pessoa toda tatuada e cheia de piercings, achas que... Não, estou a O brincar, não tem padre nada não a ia ver, atenção, aceitar. O padre cuidado, não ia cuidado. aceitar. Nós estamos a Mas não, brincar. eu por acaso, agora pronto, falando nisso, eu só fiz a primeira comunhão e foi à força, fui obrigada. Eu não Foi. queria, nunca tive essa conexão. Lá está, porque também os valores que a minha avó, neste caso, que era a pessoa mais religiosa, né, que nos passava, não eram os melhores. Eu nunca me identifiquei com esses valores, então nunca quis fazer Sim, parte sim. disso. Então pronto. Tanto que Eu, eu, eu eu, e o eu Telmo, sou. por exemplo, não, nem sequer casámos pela igreja, porque lá está, não nos identificamos com a Eu também religião. acho que não casava pela igreja. Não sou casada. Não sou casada. Mas não me casava pela igreja, em princípio. Em princípio. Tenho Mas que pronto, consultar o meu futuro marido. primeiro tem que haver um pedido. Pedido. Não é? Pronto, tem que haver o pedido, vá. Mas pronto, tá bom. Podíamos casar E na mesma depois tempo. isso São outros são 500. detalhes. Mas olha, estava-te a dizer, pronto, estava em que parte? Deixei tudo, temos que esqueci de tomar banho, pronto, foi uma situação muito complicada. Eu tomava 3 medicamentos por dia. Também foi difícil encontrar um psiquiatra que eu gostasse. Eu fui a um, detestei, disse não, não quero estar aqui. Isso é Tchau. super importante. Opa, eu É, ouço alguns podcasts, nós já falámos sobre isso. Por exemplo, o podcast do Raminhos, ele também fala muito disso. Fala encontrar, tal como tu procuras um dentista que tu exatamente. gostes, tens que procurar um psicólogo, um psiquiatra que tu gostes e que te Eu identifiques, fui à não é? terceira. Eu Vês? saí de lá, eu já estava mal, mal. Pronto, a doutora Patrícia Bernardo, que foi a minha psicóloga e que me ajudou bastante, e a quem lhe manda um beijinho muito grande, e vou-lhe mandar este link, Oh, porque ela ainda hoje me acompanha, e
E eu, pronto, a psicóloga está certo, um check positivo na psicóloga, mas depois fui o psiquiatra, porque eu precisava de medicação também, naquela altura. E o primeiro não gostei, não vou dizer nomes, porque também, olha, já nem me lembro. Sim, Não não gostei, vale a esqueci-me pena. do nome, eu não decorei, mandei-o para um sítio que eu cá sei. Não gostei, a maneira como fui tratada naquela altura, não sei, sabes, um certo desprezo, não gostei. Eu queria atenção, eu queria que alguém me ouvisse e me levasse a sério. E disse assim, caramba, eu não estou bem. Isto não é Exato, a senhora que saiu daqui, a senhora que saiu daqui. Neste momento estou aqui, eu ouça-me. Não me interrompa. exato. Não me faça. Eu já não me lembro ao certo, mas eu saía de lá magoada, eu saía de lá muito triste. E saía de lá a Sim. chorar às vezes. Foi o outro, segundo, ou ela ou ele, não sei se era quem era, mas não gostei. Também saí de lá com uma sensação. E eu fogo. E eu não, porque eu andava zen. E então lembro-me de ouvir falar a minha mãe com a minha madrinha, com a Isabel. Ai pá, agora o que é que a gente faz? Vamos a outro sítio. Vamos a outro sítio. Lá fomos, encontrei a doutora Joana Serra, que dá consultas em Coimbra e em Castelo Branco também, pelo menos eu sabia disso na altura. Perfeita, excelente, top. Gostei muito da doutora Joana Serra, também me medicou, enquanto os outros me deram tipo 30 medicamentos, estou a exagerar, mas foi uma quantidade deles enorme, a doutora Joana Serra deu-me 3 essenciais. Que eu nem sei, eu não, se partilho nomes ou não partilho. Isto também não se pode comprar sem receita, mas se calhar é melhor não dizer nada. Mas sim, isso são detalhes, detalhes. Mas pronto, eu Quem tomei 3 quiser precisa medicamentos realmente do acompanhamento e do certo acompanhamento. Eu para. tenho um bocado de receio de falar em nomes, mas tomei 3 medicamentos que me ajudaram bastante. Eu estava tão magrinha que eu tomei um que aumentei 10 quilos, porque eu tinha cortisona, acho eu, que era, inchei Ah, tanto que eu sim. estava bem. Eu estava bem. Eu cheguei a um ponto. Eu já não me via ao espelho há um mês, por exemplo. Comecei a tomar medicação e passei um mês sem, por exemplo, ver-me ao espelho, porque nem me lembrava sequer. Eu Sim. estava em casa, nem me olhava ao espelho, não. Yeah. Ah, parecia um vegetal, às vezes. E engordei. E depois que um dia estava assim, cuecas e sutiã, ouvi-me ao espelho e disse assim: pá, lembro-me de pensar, estou boa, porque eu tinha 40 e poucos quilos, Pois é, estava estás mesmo a ver. magrinha. E então, quando engordei ali para os 55 ou 50, eu estava mesmo composta, sabes? Boazinha, boazuda. Mas pronto, isso à parte, não dá nada a ver, só para descontrair. Tomei a medicação, recuperei, tive ali 2 e 3 meses a recuperar. O que me ajudou bastante foi que eu estava no campo, estive a morar com a minha madrinha no campo. E eu tinha lá 2 cães, que era o Bora e a Shady, 2 labradores. E isto para dizer o quê? Eu nunca me vou esquecer, e eu falo sempre disto. Os animais ajudaram-me muito. Os cães, aqueles dois Olha, cães, uma arrepia naquele momento, toda, caraças. a sério, eles já morreram, já não estão cá, mas eu nunca me esqueço. Eu ia para o campo, eu sentava-me tipo na terra, e eles são labradores, eram labradores, meiguinhos e assim, e estás a ver quando nada te faz rir, e tu riste, e tu estás ali tipo, eles olham para ti, eles encostam-te, e então aquilo fazia-me bem à cabeça. Primeiro fazia-me bem estar no campo. Eu Yeah. saía à rua e via verde, e via os animais, e eu brincava com eles sozinha. Eu não precisava ali de mais ninguém, eles não falavam, mas eles ajudaram muito. Yeah. E isso eu reconheço. Animais, eu tenho um amor enorme aos São animais. Não terapêuticos. só por causa disso, Terapêuticos. são terapêuticos, sim. Pronto, nisto, eu estava no 12º ano, não é? Estava contigo, Uhum. desisti para em abril, desisti eu não disse que ia desistir, disseram-me, a Mariana este ano tem que parar. E parei, fiz o que me disseram para fazer, tinha Exatamente. um papel, um documento que entregaram na escola, entretanto, meteram-se as férias, não é? Tu acabaste e eu fiquei a meio. E comecei a melhorar devagarinho, aos poucos, a melhorar. Tinha a certeza que tinha força para melhorar. É preciso, e isto é muito importante, é preciso, não podemos só esperar. A medicação ajuda muito a terapia também, Sim, claro. mas nós também temos que querer melhorar. Temos que querer melhorar, porque imagina, as pessoas não se podem dizer assim, pronto, estou doente. Se eu estou doente, eu posso estar deitada. Não, eu estou Yeah. doente, estou a tomar medicação, mas eu não quero estar deitada. Eu não quero estar Exatamente. doente o resto da vida. E então eu sabia o que tinha, aceitei o problema, vi exemplos iguais aos meus
apesar de não havia muita partilha ainda, mas já se ia descobrindo. Cada vez que dava uma notícia ao longo dos anos, que às vezes aparecia na televisão, distúrbio obsessivo compulsivo, eu metia aquilo em altos berros para eu poder ouvir o que é que a outra pessoa sentia. Yeah. Mas aceitei o problema e comecei a conseguir lidar com ele, a querer lidar com ele. Eu vou ter que aprender a lidar comigo desta forma. Foi o que eu decidi. E então voltei à escola, digamos assim. Na escola conversei com a diretora, foi toda a gente muito porreira comigo no ano a seguir. E eu terminei só aquilo que deixei por fazer. Portanto, eu não voltei Sério? ao início. Essa parte não sabia. A doutora Olga, que era a nossa diretora, deixou-me fazer só as cadeiras que eu tinha, fiquei por fazer. Portanto, eu não Yeah. fiz o ano Os inteiro, módulos. porque, sim, não fiz o ano inteiro. A doutora Olga deixou-me fazer o que tinha por fazer. E porquê? Isso é Porque top. era importante para mim também não me subcarregar com tudo ao mesmo tempo, ter Yeah. 5 cadeiras ao mesmo tempo. E assim sabia, tinha aquelas e fui-me preparando devagarinho para assumir o controle no meio disto tudo. Eu tirei a carta em 2012, assim, doente. E eu tinha uma oportunidade. Não, eu já tinha chumbado uma vez, depois fiquei nesta fase de hibernar praticamente. Yeah. E depois chegaram ao pé de mim em casa e disseram assim: Mariana, a carta está a acabar. Queres ir à condução ou vais ter que, pronto, fazer tudo de novo? Avisaram-me, acho eu que foi assim, não tenho certeza, mas acho que foi assim. E eu, não, vou à condução, vou à condução. E só tinha essa oportunidade. E passei. Eu tirei a carta, sabe Deus como. Ai, Jesus. Vês? O que tem Sério? que ser é. Ponto. Sério. Pronto, depois de fazer o ano, o que é que eu fiz? Um projeto, não é? No final de ano. E porque nós Projeto de tínhamos que fazer aptidão a PAP, profissional. Yeah. nós tínhamos que fazer um projeto de aptidão profissional e claro que eu tinha um ótimo tema para abordar. Um tema que ninguém conhecia e um tema que me tinha afetado recentemente, que eu tinha descoberto recentemente. Então, eu Eu escrevi lembro-me, uma eu fui carta. ver. Pois, tu foste ver, foi a minha família inteira ver, porque eu escrevi uma carta à Câmara Municipal para cederem a Biblioteca Municipal e foi aceite. Depois falei com as minhas médicas, com quem me acompanhou durante o percurso, para poderem abordar o tema. Era importante para mim, primeiro porque era um trabalho que deu-me um imenso gosto de fazer. Foi algo que me deu gosto de fazer e trabalhar. Escrevi o meu testemunho todo, e organizei uma palestra. Fiz toda a publicidade, entreguei nos hospitais, entreguei nos centros de saúde, enviei e-mails com ajudas destes, daqueles. Eu tinha 18 anos, 17 ou 18 anos, por aí, sim, se foi aos 17, eu tinha 18 anos. Yeah. Enviei e-mails, não sei o quê. Na palestra foi a minha família toda, da parte da minha mãe, da parte do meu pai. Toda a gente a maioria daquelas pessoas de certeza que ouviram aquilo pela primeira vez. As minhas médicas falaram, a diretora da escola estava ao meu lado, a doutora Olga também. Teve-me sempre a dar a mão. Eu lembro-me dela me dar muitas vezes a mão. E, Ela era entretanto, tão no final. querida. Era, quer dizer, eu não digas Pois, era. pois, quer dizer, não sei. A gente não Espero sabe, a que gente ainda não seja, sabe. hein? Espero que ainda Sim, eu seja, não né? tenho, por acaso não Mas sei. isto no sentido que ela já não é diretora da Sim. escola, então pronto. Não, já não é, isso já não é, tens razão. Credo, Ela Mariana, saiu. tu também tens com cada ideia. Fui logo para o mal. Opa! Meu Deus. Mas foi muito cedo. No final, o meu testamento, O seu o meu testemunho. testemunho, o meu testemunho e pronto, e houve aplausos e chorei no final, claro, tinha que chorar no final. E até hoje a mim me emociona falar disto. Foi rádio, deu uma Posso entrevista, amiga. Eu já dei entrevistas aos 18 anos. Sério? Ai meu Dei Deus. uma Afinal, não entrevista. aparecemos no jornal só pelas coisas más. Também aparecemos Não, pelas coisas não, porque boas, nós vês? também já Vá, aparecemos eu. por coisas más. Nós já Pronto, eu só aparecemos no apareço pelas jornal. Na más, rádio, por enquanto. nós as duas e mais um grupo de pessoas que estavam connosco, não sei como. Eu não sei o que é que aquelas raparigas tinham na cabeça para estarem connosco. Então nós decidimos fugir do colégio um dia. E a nossa Mas professora, que se éramos chama umas Laidinha. miúdas. Éramos, Miúdas, nós tínhamos que 8 ou idade é que 9 anos. tínhamos? 8 ou 9, Pois. uma coisa assim. Estávamos para aí no É. segundo ou no terceiro ano. A professora Laidinha, eu encontrei-a no outro dia em Castelo Branco. Ela ainda se lembra de mim, vê bem o trauma que eu causei na mulher. Ela tomou 3 calmantes. A gente fugiu do colégio. Nós andávamos num colégio de freiras. Não é de freiras. Era tipo Era nos tempos livres. os padres Andámos num colégio de redentoristas. freiras e então um dia, rebeldes, tipo, colégio de freiras, alguém tem que ser rebelde aqui. Fugimos do colégio
Andámos a passear a cidade, depois estávamos giro. Vamos Mas até pronto, a fomos minha casa, à descobertas. espera que o meu Não temos caniche jeito abrisse a para porta de isto. casa. Sim. Mas fomos apanhadas, nós Enfim, não temos jeito yeah. para fugir. Mas Mas foi pronto, giro. Olha, curei-me. Continuei a tomar medicação. Pronto, isto para falar acabou a palestra, muito giro, acabei o 12º, continuei a tomar medicação, porque tinha que ser. Atualmente não tomo qualquer tipo de medicação e eu falo nisto com muito orgulho mesmo, porque eu tomava 3 medicamentos. Um deixei passado que um ano, se calhar, nem sei, pronto. Outro deixei passado, se calhar, 2 anos. Pronto, fui deixando gradualmente. Estou aqui a yeah. dar um tempo que eu não sei se são anos, se são meses, se é mais um bocadinho ou menos um bocadinho. Houve um que fiquei segurada por ele durante muito tempo. Portanto, já falamos aqui se calhar em 6 anos ou 7 anos. Um muito importante para mim, que foi a sertralina. Esse segurou-me muito. E Olha, comecei todos. é o mesmo medicamento do Raminhos. É, Ele é. também já falou nesse medicamento. Eu tenho um Sim. amigo que tinha eu tenho um despertador, às vezes para não me esquecer, tomar a sertralina. Só que há a sertralina e há a centralina dos carros. E Yeah, então ele pois é. dizia-me assim: toma a centralina. Eu ria-me imenso. E aquilo, só que assim, eu fiz o desmame de todos os medicamentos e fiquei pendurada pela sertralina durante muitos anos. E pronto, foi o que me segurou. Só que também queria deixar de tomar. Eu queria, não tem mal de tomar, mas eu queria aprender a lidar comigo sem precisar daquilo. Era um desafio para mim. Se não conseguisse, opá, voltava, não tem problema nenhum. Yeah. Mas tentei 5 vezes, sem sucesso. Deixei de tomar acabava a caixa, porque assim, aquilo não se deixa tomar de um dia para o outro, Claro. atenção. Yeah. O comprimido é assim, reduzes a meio, reduzes mais, ainda reduzes mais um bocadinho, se puderes, fazes esbugalhado durante um tempo. E eu já só tomava o mínimo dos mínimos dos mínimos. Sim, top. Mas pronto, deixei de tomar, só que depois é uma dependência tão grande, era como se, imagina, de manhã não tomava, queria deixar de tomar isto, vou tentar desta. À noite eu estava ressacada, parece que tinha estado, apanhei uma bebadeira do dia anterior e eu estava tipo, Que sim. e eu assim, não, eu vou-me aguentar, amanhã também não tomo, mas depois não era capaz, porque é tão pesado, eu voltava a tomar, voltava a tomar. Tentei 4 ou 5 vezes, não me deu. À quinta ou à sexta, pronto, já não sei. Acabou a caixa e disse, não vou comprar. Até hoje, não comprei. Portanto, já não tomo sertralina, se Caraças, calhar há coragem. 5 ou 6 anos. Já não Coragem. tomo há 5 ou 6 anos. Como é que é Mas lidar com isso hoje? era isso que eu te ia perguntar. Diz-me lá, então, o que é que mudou? Como é que tu te adaptaste agora que já sabes aquilo que tens, não é? Tipo, É assim, pronto, já descobri naquela altura há muito tempo. eh, porque tens que é praticamente estares a aprender a lidar contigo outra vez. Tipo, é como um bebé sim, estar a aprender a andar, a falar e a comer. Tipo, né? sim, Tens quer que dizer, mais ou aprender menos, sim. a, Eu lidar, já a fazer sabia, o já me teu dia a conhecia, dia. sabia que aquilo era um problema. Claro que é assim, e as pessoas perguntam mesmo, mas porquê é que isso aparece? Isso também é uma coisa que eu também me questionei, mas porquê é que isto não. Isto depois depende muito de cada pessoa, não há uma razão, acho que não há assim, eu não sei se há uma razão agora assim tão óbvia e tão lógica. Eu não tive uma infância propriamente fácil, a nível familiar. E então, não porque eu fui difícil, não foi por mim, não foi porque eu fui uma criança ou uma adolescente insuportável, mas porque o meu seio familiar, foi muito complicado. E então eu não sei se isso realmente, pode ter originado isso. Mexido. Agora, eu sabendo que tenho, e tomando medicação que me melhorou bastante, e passado anos e anos e anos, tu já sabes que tens, já ouviste outras histórias, é assim, eu vivo normal, eu vivo super normal, sei que sou uma pessoa muito ansiosa, sou uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa. Eu às vezes estou assim, tipo, imagina, estou assim, né? Eu faço este teste muitas vezes. Eu estou assim e estou, eu não sei se tu vês, mas estou tipo meio que, às vezes estou assim meio a tremer. E eu não, e isso, eu acho que é tudo muito ligado a isso. Eu não deixei de ser ansiosa. Por exemplo, eu tenho uma ansiedade enorme, às vezes, e coisas, por exemplo, o Filipe, comparando-me ao Filipe. O Filipe é muito calmo, muito tranquilo. Não quer dizer que não seja também um bocadinho ansioso em certos momentos mais Claro, tensos. acho que toda a gente Toda a em gente é. certos momentos, mas sim, há Eu momentos. sou, tipo, 1000 vezes o Filipe, tipo, não percebes? E às vezes não há necessidade. Eu também sei que. E porquê que eu estou ansiosa com uma coisa?
Sofrer por antecedência, sofro muito por antecedência, ainda não aconteceu, falta tanto para acontecer e eu já estou a pensar, ai, e se, e se. Sou Yeah. uma pessoa muito organizada mentalmente, na mesma, sou, isso não me tira, não saiu de mim. Simplesmente não entrei em pânico, se não dá hoje, dá amanhã. Mas sou Exatamente. muito organizada. Se eu digo que eu hoje tenho que fazer isto, isto e isto, eu quero mesmo fazer isto, isto e isto. Mas eu também tenho que me autocontrolar e dizer assim: eu sou humana, se eu falhei isto, e se por acaso. Imagina, começou-me a doer a cabeça, culpa tenho eu. Eu não me vou Yeah. culpar, eu não me posso culpar por causa disso. Se não deu para fazer hoje, vamos fazer amanhã. Ninguém morre, não vai cair aqui nada em casa. E às vezes é dizer isso para nós próprios também, dizer assim: eu não tenho que ser um furacão na minha vida, não é? Eu não tenho que ser o Yeah. meu próprio inimigo. E então vamos lá. Isto é tudo muito fácil falar também, mas às vezes eu também ralho comigo. Eu chamo nomes e digo assim, sua parvo. Cuidado como falas contigo. Sim, Isso eu é digo muito assim, importante. para de dizer parva. Mas é para me ralhar comigo do género. E o Filipe ajuda-me muito nisso também. O Filipe ajuda-me muito. O Filipe Eu, sabe, quando obviamente. conheci o Felipe, eu notei isso. Eu notei que vocês são mesmo equilíbrio. Tipo, Sim. achei super Por exemplo, engraçado. às vezes o facto de escolher o restaurante. Queres ir jantar onde? Isto parece parvo. Eu tenho a certeza que há muita gente. Há muito essa coisa do. Ah, ah, Pergunto-lhe a ela onde é que ela quer ir comer e ela diz que não sabe. Depois eu escolho e ela diz: não era isto que Ah, me não quero apetecia. esse. Yeah. Essa brincadeira. Mas a minha é séria, que é: queres ir comer onde? E se eu lhe digo: eu não sei. É porque eu não quero decidir. Pensar sobre. Yeah, yeah. Porque não é que eu não queira ajudá-lo. E eu agora já sou mais. Já tento combater isso e dizer assim: olha, apetece-me isto. Ser mais. Yeah. Em vez de dizer assim. E porque isso deixa-me nervosa. O facto de dizer assim: ai, agora não sei se quero ir comer pizza, se quero ir comer hambúrguer. Agora não sei se. Percebe? São pequenas Yeah. coisas que. E eu penso assim: não, eu não quero estar neste stress estúpido. Vamos, escolhe tu. Ajuda-me e escolhe tu. E são coisas Yeah. simples, mas isso Mas isso. ajuda. E olha, diz-me uma coisa, como é que, vá, isto na tua experiência, né? Como é que uma pessoa, imagina, como é que eu conseguiria perceber e ajudar-te, estás a ver? Tipo, Pois é. Eu já descobri, porque amiga, assim, para ti, ok, tu já sabes o que tens, e já e aprendeste a consigo lidar. tentar nos outros. Agora, como é, pois, já, sim, deve ser Eu já descobri, aliás, eu já ajudei outros a descobrir o que têm, pesado. com atitudes, com atitudes que as pessoas têm. Eu penso assim, Porque agora que estavas a falar disso, do restaurante, por exemplo, eu sinto que desde que vim para cá, agora está mais calmo, mas sinto que fiquei muito mais indecisa. Tipo, custa-me decidir uma coisa, né? Tipo, sim, por mais simples que seja, às vezes até mesmo, por exemplo, eu acho que falei contigo sobre isso, comprar roupa, custa-me tá bem, decidir, por exemplo, né? certo, Tipo, cenas mas assim. desde que isso não influencie de forma, quer dizer, também vou já separar as Influencia. coisas. E- Uma coisa é quando isso interfere na tua vida de uma forma negativa e que tu não consegues fazer mais nada. Os meus dias paravam. Pois, Eu, já. ou seja, é quando se torna excessivo. Há aquelas pessoas que também dizem assim: faz-me impressão ver os quadros tortos, tenho que ir ali endireitar. Ok, está bem, mas também não é preciso irmos tomar medicação porque os quadros, porque me fazem. Entendes? Então, às vezes as pessoas também. Eu acho que toda a gente até tem Eu assim um tenho bocadinho de de manias e essas manias, coisas yeah, yeah. todas. Sim, sim, Mas mas isso não quer há dizer que tenhas aqueles. alguma doença, né? Tipo, eu, Exatamente, por também é exemplo, preciso fazer um separado. a minha mania é arrumar os livros por cores, Pronto. Isso até é porque o uma mania espectro, bonita que fica estética. exatamente, yeah, a roupa é igual. Mas, por exemplo, se o verde estiver fora do sítio, tipo, percebes? Não, eu Isso tenho que dá ir cabo de arrumar ti, igual. Eu tenho que ir vais, arrumar igual. tiras e pões. Pronto, Yeah. mas é assim, desde que isso Agora é também assim, não. São por manias. exemplo, exato, mas por exemplo, desde que o meu filho nasceu, que veio testar a minha paciência nessas coisas, né? Então, o meu filho adora ir desarrumar os livros todos. Estás a ver? E Pois, então, eu até há bem com pouco os filhos tempo, assim. eu primeiro gosto de ter os livros visíveis, não é? Tipo, pronto. Sim, E segundo, até há bem pouco tempo era só eu que arrumava os livros, porque eu queria arrumar os livros
com aquela ordem, né? E eu cheguei a um ponto que o meu filho era, ele desarrumava e eu arrumava, ele desarrumava e eu arrumava. Eu cansei-me disso, então, ok, aprendi a lidar com isso. Sim, sim, Estás a exatamente. ver? Quer Tipo, dizer, lá está, é assim, mexeu comigo os primeiros tempos, porque eu, lá está, tipo, eu sou uma pessoa organizada nas tarefas de casa e assim, não sou nada por aí além, mas gosto de ter as coisas bonitinhas, gosto de chegar a casa e sentir-me bem, e esses detalhes tomava especial atenção, mas desde que o sim, Oliver nasceu, tive que aprender a dar a volta de outra maneira. sim, Agora já sim, não me sim, importa tanto, mas sempre que tenho um claro. bocadinho e vejo os livros fora da ordem, vou lá arrumá-los. Sim, sim, sim. Mas já, se eles E há estiverem pessoas mal assim. arrumados, Eu também não ouço me muitas importo. histórias assim. Mas eu Eu também, ouvi eu uma já descobri história, pessoas a precisar de que sabia que iam, que, ok, isto foge do controle. Mas eu já yeah, detetei, porque lá está, como vivi, eu já detetei claro, pessoas assim. E disse, olha, eu já ouvi eu uma vou-te contar a história, minha história e tu vais ver que vais te identificar e yeah, vai procurar ajuda. E já ajudei pessoas assim. yeah. E Diz, eu estava a dizer, já ouvi uma história de, acho que até foi muito no podcast do Raminhos, que é o Somos Todos Malucos. Ouçam, porque falam muito sobre isso, falam muito de saúde mental. Ele também tem alguns será que o distúrbios e Raminhos ele. convida pessoas? Eu podia ser um Sim, distúrbio. sim, ele convida, sim, sim, yeah. A sério. Vou-me autoconvidar Podes para o falar, Raminhos. E o podes Raminhos, falar olha com quem é. ele, sim, sim. A sério? Pronto, claro que eu aqui resumi muito, não é? Pronto, nós temos aqui um timing também para não Claro, nos yeah. excedermos. Aqui Um, resume-se muito. Há muita coisa para dizer. Há muita coisa para Esse é dizer. um Por tema exemplo, que dá pano para mangas. escolhas simples. Sou uma pessoa que avalia muito os prós e contras de tudo, em demasia às vezes. Durante muitos anos, sempre. Eu sou muito perfeccionista também. Eu até acho que isso é um padrão que está muito associado ao distúrbio obsessivo compulsivo. Sou demasiado perfeccionista, às vezes parece nunca estar perfeito. Então, como nunca está perfeito, olha, Não nunca se vai partilho. partilhar, Yeah. nunca se vai fazer. E então, às vezes, esse medo de falhar fez-me deixar de fazer muitas coisas. Hoje já não é bem assim. Continuo com medo, mas aprendi a ir com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E, exatamente. Isso é a coisa que realmente eu aprendi. É assim, eu não quero parecer arrogante aqui, mas eu percebi que ao longo do tempo que eu tenho muito potencial e eu duvidei dele muitas vezes, e toda a gente deve acreditar no seu potencial, toda a gente tem, e orgulho muito de dizer-me a mim mesma hoje e a ti, eu tenho muito potencial e digo com muito orgulho, só que Yeah. muitas vezes não o aproveitei por causa do medo e também e ainda há bocado estávamos a falar disto mais no off e também por causa da mentalidade com que se cresce ou com que nós crescemos. E imagina, tipo, Sim. os nossos pais, né? Os nossos avós têm muito aquela ideia de tens um trabalho, filha, olha, deixa de estar, deixa de Estuda, estar. estuda para teres um bom trabalho. É, graças a Deus, fica quietinha. Não, estás bem, filha. Sim. Mas eu tenho este sonho e eu gostava de fazer. Filha, isso não é para nós, filha. Eu Yeah. entendo. De certa forma entendo, porque Sim. também foi a vivência deles. Eles querem o nosso melhor e nasceram, cresceram assim, aprenderam assim, foram instruídos assim. Mas a verdade é que às vezes são as pessoas que mais nos travam e se não nos deixam sonhar, como é que vamos saber se aquilo que nós sempre sonhamos pode ou não dar certo, né? Yeah, verdade. Já Por viste, acaso, amiga? eu, pronto, agora que tenho o Oliver, né, que tenho um filho, às vezes ponho-me a dizer assim, tipo, ai, ele daqui a uns anos ele vai comigo para o ginásio e vamos, tipo, estás a ver, ele vai ser desportista, vai fazer não sei o quê, não sei o quê, e depois eu parei um bocadinho, porque depois o Telmo veio e diz, não, ele vai ser músico, tipo, estás a ver, ele Sim, vai aprender a tocar cada os um instrumentos quer. todos. E eu pensei assim, não, espera lá, isto está errado. Ele é que vai Pois. decidir o que é que quer. Tipo, estás a ver? Eu É parei logo. exatamente isso. Quando eu dei a minha opinião, vá, aquilo que eu gostava que ele fizesse, e o Telmo deu a dele, eu disse, oh, alto, O Filipe diz que porque, o filho vai ser sócio do Sporting logo e vai jogar futebol. E eu disse-lhe assim logo, eu disse assim, não, ele vai ser o que ele quiser. Imagina que ele quer ir para a dança. Isto para contextualizar, porque eu já dancei, não, eu danço. A gente nunca deixa de dançar. Portanto, pois, danço menos. Mas eu já dancei muitos anos, tive muitas noites, pronto. Isto até se for mal. Mas é uma escola de dança.
E trabalhei muito tempo numa escola de dança, que também me ajudou muito. E eu não falei Olha, disto, lá ver, está, é tudo muito resumido. Ajudou-me a superar muita coisa, ajudou-me a valorizar muito, conheci muita gente, ajudou a dizer assim: olha, ver. bolas, eu tenho jeito para isto. Eu Mas sou tipo, capaz, já. eu sou capaz. Então eu lidei com muita gente, eu organizei viagens de grupo com 41 pessoas, era muito peso. Eu tinha 23 anos a organizar viagens de grupo, claro, sempre com a ajuda de um parceiro. Claro, já. Uh, e concertos e eventos, e aquilo mexeu muito comigo, sabes? E também me ajudou muito, é o Foi facto. um E desafio, já. um desafio muito bom. E aí sim aprendi que, afinal, não, afinal eu sou capaz, porque sempre duvidei de mim, muitos anos. Tu és Agora já, capaz de tudo aquilo a que te propões. com certeza. E eu não Eu desisti acredito nunca. nisso. Já. Olha, por Porque, exemplo, tipo, eu ainda tenho a minha primeira foto no Instagram, a primeira foto que partilhei. sim. Tem nada a ver com as fotos que eu partilho agora. Está tudo bem. Tipo, e, por exemplo, desde que eu comecei o meu percurso com a Herbalife, a primeira foto que eu partilhei, quando eu comecei o percurso com a Herbalife, não tem nada a ver com a foto de agora. Ou seja, o Há uma importante é evolução. não deixar de fazer nada porque não é o ideal, porque não é perfeito, porque não é como tu Porque não é para partilhas, mim, ou, tipo, epá, não, é para toda a gente, é para toda a gente é que verdade. se propuser a fazer as coisas. Sim. Sim, sim. E para Tipo, mim, a pior coisa, ou seja, imagina, a pior dor de uma vida é, imagina, olhar para trás um dia, eu nunca fiz e queria ter feito. Por isso a minha yeah, filosofia é mesmo essa, é vou com medo mesmo, porque prefiro falhar do que nunca ter tentado. E, e exatamente, yeah, toda a gente deve ser assim, tipo, imagina aquelas pessoas, quando estávamos a falar dos pais, porque as pessoas influenciam de tal maneira, as palavras das pessoas influenciam de tal forma que podem mudar o rumo da nossa vida pois drasticamente. é, Isso é assustador. Eu, às vezes, e eu e o Filipe temos muito essa noção, é não falar com ninguém, porque qualquer coisinha que nos digam, nós sem querer já estamos aí para o caminho que não queríamos. yeah. E às vezes é sem querer. E às vezes Mas as pessoas já até para o nosso bem e não nos estão a fazer bem. exatamente, sim. É preciso também entender que a pessoa não quer o nosso mal, não é? Tipo, os nossos pais, Exatamente. quando nos dizem, pronto, para não irmos para o digital ou não sei o quê, por exemplo, né, para empreender, não é porque querem o nosso mal, é simplesmente Sim, porque sim. têm uma filosofia diferente, têm experiências diferentes Claro. e está tudo Não quer bem, há dizer que que seja saber o nosso aceitar. caso. Eu nunca Sim, tive nenhum. Eu não quero dizer que. Assim, eu nunca tive ninguém propriamente a dizer, mãe, não faças isto. Às vezes dão. Às vezes. Nem estou a dizer só pai e mãe, às vezes vou prima, tia, a madrinha, sim, percebes? Pode ser só a alguém, família. Pronto, a gente não tem os nossos pais a não apoiar. Nós yeah, temos uns pais que não estão no meio, obviamente, e que muitas vezes não entendem o que fazemos, ou da maneira que fazemos, ou por que raio é que fazemos, mas vão entender com o tempo, eles vão lá chegar. sim. Mas é normal, é Às normal. vezes até mesmo eu tenho muitas pessoas próximas de mim que os maridos, por exemplo, não entendem o Sim, negócio da Herbalife, por exemplo. Estás a ver? pronto. Se Epá, é e um está tudo bem. marido, É um bocadinho mais maridos, complicado. maridos, as mulheres fazem o negócio e os maridos não entendem. Não entendem, mas apoiam, que é, fazem mais que a obrigação deles. Exatamente. E há, tipo, e eu, por exemplo, Então as mulheres estão com os maridos errados. eu Não sei quando, quem é que tipo, são as tuas clientes, mas olha, é vida, já disse. é assim, eu não consigo entender, porque eu, por exemplo, eu com o Telmo, quando comecei a nutrição, eu disse assim: olha, eu ando a pesquisar isto, acho que vai ser mais vantajoso para nós. O que é que tu achas? E ele disse-me: pá, se achas que é bom, compra. Simples Pronto, assim. ok. E quer dizer, Sim, mesmo se calhar, mesmo se ele me dissesse que não, eu se calhar ia comprar na mesma. Porque a claro, verdade e é foi, isso. ele disse, se achas que é bom, compra. Ele sempre me apoiou em tudo, mas é normal, são as nossas finanças, né? Estamos juntos, temos que. Eu questiono sempre, sempre. Independentemente de já saber qual é que vai ser a minha decisão, eu questiono sempre. Pronto. Ahm,
Mas acho que, tipo, eu perguntei-lhe, comecei eu e fui fazendo o pequeno almoço a ele, por exemplo, estás a ver? Porque ele era cético em relação aos produtos da Herbalife. Sim, sim, sim. Ele era um bocadinho cético. Então, o que é que eu fiz? Epá, olha, experimenta hoje, experimenta amanhã, experimenta 3 dias depois. Perguntei-lhe assim: olha, não te sentes com mais energia? Porque eu sentia-me com mais energia. Atenção, estás a ver? E ele, que era uma pessoa, por exemplo, que acordava todos os dias, quando estava de folga, por exemplo, ao meio-dia, houve um dia, durante essa experiência, né, dos primeiros dias de Herbalife, que Sim, se levantou às 8 da manhã, com energia. Ele disse, olha, agora que falas nisso, tipo, estás a ver, ou seja, sim, sim, sim. tipo, Às vezes, às vezes sim, temos que estou-te a dar a perceber, conhecer os nossos projetos às pessoas. Ele veio, por exemplo, o com meu certeza. pai, o meu irmão, e assim, a uma apresentação de negócios, para eles ficarem a conhecer um bocadinho mais sobre a empresa e sobre aquilo que eu faço. Exatamente. Eu também explico Então, tudo, tudo o que nós exato, fazemos, o que é que estamos a fazer. Claro que há muita coisa que quem nos ouve não sabe, nós estamos a fazer muita coisa, mas nós contar o processo também é envolvê-los nele e estarem exatamente. envolvidos, eles também sentem que, ok, também não escondemos nada, obviamente, aos nossos Yeah. pais. E eu acho que isso é uma forma também deles entenderem e de nos apoiarem, não é? Como tu estás a dizer, Sim, mostraste aos teus, foste envolvido no Telmo, de certa forma, também nessa rotina e exatamente. é um Yeah. apoio. Porque imagina, e o Filipe também, aliás, o Filipe faz comigo, naturalmente, mas ele também diz, se não fosse ele, não fazia. Se não fosse eu, ele não fazia. Se não Mas fosse ele, eu não por fazia. exemplo, eu por acaso, agora o Telmo já consegue entender melhor, mas no início, quando eu trabalhava muito, tinha muitas reuniões, não tínhamos Oliver, então todo o meu tempo livre era realmente focado no Dedicado. trabalho. Tanto que, por acaso, era um tema que eu tinha aqui para nós abordarmos relativamente à vida pessoal. Trabalho, como é que é? Ah, equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, não é? Porque as redes sociais muito facilmente se misturam com a nossa vida pessoal Sim, e sim, não temos sim. um Olha, isso é break um bom tema. Isso é propriamente. um bom tema para o próximo episódio. Vamos para o próximo episódio, já estamos a falar demais. Mas pronto, só Não, mesmo para podemos terminar falar em mais um beleza. bocadinho. Só mesmo para terminar, agora já consigo fazer mais um bocadinho esse balanço, já tenho horários específicos e coisas, pronto, mais organizada. Mas antes não, eu trabalhava, 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 trabalhava. E isso Eu afetou lembro-me de tu realmente contar isso. muito, muito a minha vida pessoal, né? Tipo, agora já está melhor e o Telmo também agora já entende um bocadinho mais porque é que eu, tipo, quando te imaginas, eu saía do meu trabalho, eu ficava até à meia-noite, se fosse preciso, a É muito trabalhar tempo. fincadamente. Hoje em dia o Telmo às vezes também já faz isso e agora ele já entende um bocadinho a minha coisa. Porque eu disse, um dia que Fizeste? tu encontrares um projeto que tu gostes tanto que nem notes que estás a trabalhar, tu vais Viste? perceber. E aconteceu, né? Pronto. Tipo, E tu portanto é mostraste-lhe mesmo isso. isso. E isso também é apoiar. E ir atrás do. E isso é ir atrás dos Yeah. sonhos. Yeah. E lá está. Mas, E mesmo mas lá que está, ele esse nunca apoio deixou de também é me muito apoiar. importante. Ele nunca deixou de Sim, me e esse apoiar. apoio é muito Imagina importante. todas as viagens que eu fazia, não sei o quê. Ele dizia, vai, vai, faz, acontece, vai. Tipo, Eu, ele eu, sempre eu me acho que há disse. pessoas, Isso é mulheres e homens, bem que importante não mesmo. têm a certeza que têm sonhos e objetivos e às vezes até gostavam de fazer isto e aquilo, mas que se sentem tão desapoiadas que acho que não têm, às vezes perdem as forças. Eu tive fases assim, eu tive uma fase muito dessa forma, mas eu também não tenho tempo, não temos tempo para isto tudo agora. Mas eu tenho a certeza que há pessoas que têm. Eu gostava de fazer aquilo, mas o meu marido isto, ou o meu marido aquilo, ou o meu marido não sei o quê. Epá, não custa nada apoiar os sonhos dos outros. Não, e não Yeah, deixem de sonhar. Como é que nós vamos saber se aquilo que sempre sonhamos poderia dar certo? Já viste daqui a uns anos pensarmos, eu nunca o fiz e queria ter feito. yeah, Essa, Raquel, deve ser a maior dor da vida de uma pessoa que possivelmente já não tem tempo. yeah. Olha, e acho que acabamos aqui. Tal, em grande. Tá. Volto para a semana. Bom, Beijinhos, olha, foi um gosto. tchau, até para a semana. Mas é Olha, verdade. malta. Yeah, Quando não há não, é tempo, isso. pois não há nada a fazer. Comecem ontem, ontem.
Comecem Comecem com o que ontem, com têm, com calma. as circunstâncias que estão, isso é realmente importante. Porque imagina, Olhem, às vezes, e para vos deixar mais, para deixar mais para ti, para vos deixar mais tranquilos, a quem ainda não começou, eu devo ter começado há 1 ano ou 2, por isso. E foi a melhor coisa que eu fiz. pronto, Pronto. pronto, vês? Eu, pronto, E mandem-nos as vossas experiências. já comecei há algum tempo, principalmente na parte de trabalhar no digital, né? Nas redes sociais, mas olhem, tem sido uma experiência e altos e baixos com filhos, gravidez, casamentos, tipo, meu E Deus. estás aqui. E estou aqui, e tudo se faz a seu tempo, é aceitar, mas é só ir, é só fazer, fazer, fazer. E Por principalmente isso, rodearem-se de pessoas que tenham, se calhar, a mesma mentalidade, ok? Procurarem essa comunidade. temos que prolongar estes podcasts. Isto assim não dá. Isto tem que durar 3 horas. Porque agora já tenho coisas para dizer sobre isso. Opá, para. Então, aponta, fica para o próximo episódio. Mas, É porque yeah, isto é são temas isso. tão interessantes. Pois é, e temos muito que falar, como vocês veem. Olhem, mas se gostaram, fiquem por aqui, juntem-se a esta comunidade que falamos demais, partilhem as vossas experiências connosco, Já não ok? me lembro do nome. Faláticos! Os nossos Eu vou apontar, faláticos. eu vou apontar a comunidade dos E contem-nos faláticos. histórias para quem estiver a querer começar alguma coisa, com medos, sonhos. Olha, nós vemos, ouvimos e mandem-nos Sim, mensagem a sério, não tem é problema. isso, é isso. Se E precisarem de nós partilhamos apoio de aqui. alguma coisa, só não me peçam dinheiro. Estou brincando. Mas Não estou a podemos brincar, mas ensinar, apoiamos muito. podemos ensinar a Podemos ganhar dinheiro. ensinar, Portanto, exatamente, olha, também. Mas podemos fazer aqui momentos de partilha, por isso, quem quiser e se sentir à vontade, yeah. hum, E tem aqui lembrem-se, não duas estejam à espera branches. da segunda-feira nem do início do mês. Comecem agora, comecem com o que têm, ok? E é isso, malta. Olha, o nosso e-mail é o falamosdemaispodcast@gmail.com. Enviem para lá aquilo que vocês quiserem, ou então no nos nossos Instagrams, que nós já Instagrams. partilhamos. Ahm, e pronto, E é isso. vamos deixar na descrição também, pronto, Sim, vamos vamos deixar na deixar na descrição. descrição. Falem connosco e partilhem as vossas histórias. É isso, malta. Um beijo Um e um beijinho. queijo, porque eu estou na Suíça. E eu estou em Portugal. E um queijo da Serra. Pronto, é o queijo da Serra. Vou lá, Essa foi ela. malta. Um beijo Beijinhos. e até ao próximo E até ao episódio. próximo. Beijo! Mua. Da, 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 da.